Olá, eu sou o Padre José Eduardo e fico muito contente de ter sido convidado para dar essa aula magna nesse curso de pneumatologia. É uma aula sobre a Escola Dominicana de Espiritualidade. É muito interessante que me tenham pedido para dar essa aula, porque justamente eu sou um sacerdote diocesano, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Padre José Eduardo de Oliveira e Silva, sou sacerdote aqui da Diocese de Osasco, e em São Paulo, né? E sou pároco de uma paróquia dedicada a São Domingos, que é o fundador da Ordem dos Pregadores, também chamada de Ordem Dominicana, por causa do nome dele. Domingos, em latim se diz Dominicus, né? E é muito interessante também porque eu estou aqui na Paróquia São Domingos, mas a minha história pessoal, o meu chamado, o meu perfil de serviço na igreja, sempre me fez, digamos assim, estar muito sintonizado com os ideais da vocação dominicana. Então, de algum modo, quando nós falamos da espiritualidade dominicana, apesar de eu ser um sacerdote diocesano, eu estou falando de algo que toca bastante o meu ministério, né? Tanto por eu ser pároco de uma paróquia dedicada a São Domingos, quanto por, na minha trajetória pessoal, eu ter tido grande inspiração, por assim dizer, no estilo de vida, no estilo de espiritualidade de São Domingos. É claro que nós temos influências espirituais de muitos lados, né? No meu caso, eu tenho digamos assim, um background carismático muito antigo, desde os meus tempos de adolescência. Também sofri muita influência de São José Maria Escrivá, da espiritualidade do Opus Dei. Também sofri muita influência da espiritualidade carmelita. De alguma maneira estou ligado também à família carmelitana. De algum modo também a família jesuíta, né? Porque eu sou congregado mariano desde muito jovem e todo esse espírito, né, militante, combativo da Companhia de Jesus sempre me agradou muito. Enfim, nós somos católicos e de alguma maneira essas influências recaem sobre nós, né? Não existe nenhuma espiritualidade, digamos assim, que seja monolítica. Não me parece sadio, menos ainda para um sacerdote diocesano, que nós padres diocesanos temos que ter uma certa dose de ecleticidade, né? Para podermos trafegar entre as diferentes espiritualidades com grande liberdade, uma vez que é da nossa vocação essa abertura, digamos assim, para todos os tipos de riquezas espirituais contidas no patrimônio da igreja. Se eu tivesse que explicar assim a espiritualidade dominicana de uma maneira direta, né, eu precisaria fazer um recurso à história, não consigo pensar de um jeito diferente. Pelo menos o modo como eu enxergo a espiritualidade dominicana. Para mim, ela tem muito a ver com aquilo que o Espírito Santo foi produzindo na história da igreja, né? E eu gosto muito do comentário do Ricardo de São Vítor ao livro do Apocalipse. Na minha opinião, ele acerta, ele é muito feliz em tudo aquilo que ele fala sobre o Apocalipse, especialmente quando ele comenta os 7 selos, né?
que ele apresenta como 7 fases da história da igreja. Ele diz que o primeiro selo é aquele no qual sai o cavaleiro branco, montado num cavalo branco, o qual ele diz que é Cristo ressuscitado, montado sobre a pregação apostólica. Seria a primeira fase da história da igreja, né? Para o Ricardo de São Vítor, os 7 selos representam 7 épocas. As 7 trombetas são 7 ordens de pregadores relacionados com os 7 selos, com essas 7 épocas da igreja. Portanto, a primeira ordem de pregadores seria a apostólica, né? Seriam os padres apostólicos e os próprios apóstolos, né? E depois ele fala das 7 taças, que seriam as 7 punições, os 7 castigos pelos pecados cometidos em cada uma dessas 7 fases da história da igreja, né? E muito bem, então ele diz que o primeiro selo é o cavalo branco, é o tempo da pregação apostólica. Mas logo depois que os apóstolos começaram a pregar por todos os lados, a igreja começou a crescer e Deus começou a operar milagres e prodígios, surgiu, segundo o Ricardo de São Vítor, o primeiro ataque do diabo, né? Que seriam, esse ataque seria representado pelo segundo selo, que é aquele no qual sai o cavalo vermelho, que, segundo o que ele diz, é a Igreja dos Mártires, né? Depois do cavalo vermelho, quando o diabo não consegue destruir a igreja, quando ele não consegue matar a fé ao matar os cristãos, pelo contrário, ele propulsiona a igreja com a força do martírio, né? Então vem o cavalo preto, que é o terceiro selo. E o cavalo preto seria a fase dos padres da igreja, né? Propriamente ditos. Por quê? Porque os padres da igreja contrastam o erro com a verdade, o preto com o branco. Então a pregação da fé é favorecida pelo ataque das heresias, terminadas as perseguições, né? É muito interessante porque é exatamente o que acontece. Quando terminam as perseguições da grande fase de martírio, as 10 perseguições, as 10 grandes fases de martírio da Igreja Antiga, surge depois o arianismo, que quase devasta a Igreja por todos os lados. Sobre o período dos mártires, há um adágio na igreja que diz sanguis martyris semen Christianorum, sangue dos mártires, semente dos cristãos. Mas sobre a terceira fase, essa fase em que surgem com mais força os padres da igreja, há um outro adágio que diz oportet hereses esse, convém que haja hereges. E esse adágio tem muito a ver com o cavalo preto, né? Porque, de fato, é esse tempo em que a doutrina cristã se consolida, em que ela se solidifica, justamente porque os padres da igreja combatem os erros. E para debelá-los, eles ensinam a verdade da fé de um jeito realmente extraordinário. Depois vem um cavalo pardo, né? Aquela cor ambígua lá que aparece no livro do Apocalipse, alguns dizem cavalo amarelo, né? Que segundo o Ricardo de São Vítor seria a era dos hipócritas, quando já não há mais, por assim dizer, heresias teológicas tão claras, gritantes quanto no primeiro milênio, mas a hipocrisia entra e começa a corromper, digamos assim, o costume da igreja por dentro. Bom, e assim por diante, eu não vou continuar porque não interessa, né? Quando nós falamos da igreja, digamos assim, do terceiro selo, a igreja
dos padres da igreja, o que nós observamos é que eles, digamos assim, cristalizam um modo de ser pastor típico do Novo Testamento, né? O Nosso Senhor, quando fundou a igreja, deu à igreja a grande comissão, o mandato apostólico, né? Ide por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, né? Nosso Senhor mandou que a igreja fosse por todos os povos, ensinando todos os povos, discipulando todas as nações, e a palavra que discipular é uma palavra muito, muito interessante, porque na verdade Jesus está mandando construir alunos para ele, né? Ou seja, não é simplesmente ensinar, nós temos que construir aqueles que nós ensinamos enquanto ensináveis. Nós temos que formar alunos. Nós temos que transformar os homens em discípulos. Eles precisam aprender. Então, nós percebemos que desempenha um papel fundamental no cristianismo primitivo e depois no cristianismo dos pais da igreja, o ministério da pregação. Ele cresce de uma maneira fenomenal. Ele é o ministério mais importante, né? Porque é por ele que a fé digamos assim, difundida por todos os lados, a verdade é ensinada, os erros são combatidos e, por assim dizer, a igreja se difunde, a igreja é construída. Bom, isso de tal modo é assim que isso se encarna, por assim dizer, na vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho é como que um modelo do que é um pastor, do que é um bispo na Igreja Católica, né? O que deveria ser, né? Ele é um homem que passa a vida inteira numa grande jornada em rumo digamos, ao encontro com Deus, né? E a providência divina fez com que ele passasse por uma construção interior muito, muito, muito complexa. Ele precisou se desesperar na busca pela verdade. A vida de Santo Agostinho é, digamos assim, isso. Ele é um homem que passou a vida inteira buscando a verdade de uma maneira desesperada, né? Bom, vocês sabem, né? Ele é filho de Santa Mônica, de um pai pagão, patrício, é educado, ao mesmo tempo recebendo a fé, mas se inclina mais para o lado do pai, quer se tornar retórico, vai estudar retórica, e depois de estudar retórica, ele lê um livro de Virgílio e descobre aquelas coisas que Virgílio falava dos retores, que eram as piores pessoas, os homens mais vaidosos, os que enganavam os outros, e que havia um gênero de pessoas que tinham uma vida muito mais elevada, que eram os filósofos, né? Então, Santo Agostinho abandona a retórica e começa a estudar filosofia. Estudando filosofia, ele aí sim ele começa a fazer uma jornada rumo à descoberta da verdade muito intensa, psicologicamente pesada, né? E ele primeiro vai para a escola dos céticos, que diziam que a verdade não existia, busca a verdade de uma maneira angustiada, depois descobre a filosofia maniqueia, descobre a filosofia de Pitágoras, descobre a filosofia de Platão. Ali ele percebe que existem conexões com o cristianismo que a sua mãe lhe ensinava, e então ele dá um passo de fé, né? A graça o convida,
ele tem uma conversão intelectual, ele percebe o efeito da graça na sua inteligência, que expande, digamos, o seu entendimento, ele fica tomado de surpresa pela novidade da graça, se converte, a conversão dele é célebre, ele já era um homem muito conhecido no seu tempo, é batizado no mesmo dia que o seu filho, Adeodato, por Santo Ambrósio, e então Santo Agostinho depois é aclamado presbítero, por fim é aclamado bispo. Enquanto bispo, ele se dedica ao ministério da pregação. Já antes, como presbítero, pregava, por exemplo, o livro Enarrationes in Psalmos, é pregado por Santo Agostinho enquanto presbítero, né? E interessante que Santo Agostinho, nesse período, ele funda uma comunidade de tipo monástico, né? Uma comunidade de cônegos, né? Em que eles buscavam por todos os meios a vida espiritual, mas ao mesmo tempo o estudo, etc. Até que ele é aclamado bispo, vai para Hipona, e em Hipona, então, ele se dedica a uma intensa atividade de pregação, uma intensa atividade de escrita pela qual ele combate heresias, participa do Concílio de Cartago para combater a heresia pelagiana. Interessante que o Papa da época fica a favor de Pelágio, depois o Papa morre, o Papa seguinte, que era um Papa grego, entende melhor a questão, dá razão aos bispos, né, Agostinho, seus companheiros, etc., condena Pelágio, e, enfim, no final da vida, Santo Agostinho pede um outro bispo que lhe venha ajudar, para que ele se dedique, por fim, à atividade docente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Né? Você fala, mas a palestra sobre espiritualidade dominicana, o que ele está falando sobre Santo Agostinho? Vocês vão entender. Há um determinado momento do livro das Confissões em que Santo Agostinho fala sobre essa sua atividade, né? Ele explica que, no fundo, o seu ministério consiste em meditar as Escrituras para ensiná-las ao povo. Mas como a pregação, como o ensino, não é outra coisa que transmitir aquilo que se meditou, então, no fundo, o ministério do bispo, o ministério do presbítero, do pastor de almas, é meditar. É nisso que consiste primordialmente seu ministério. No mesmo período de Santo Agostinho, no Oriente, atua São João Crisóstomo. Né? E São João Crisóstomo escreve um livro muito interessante chamado Diálogo sobre o Sacerdócio. Né? É um diálogo que ele tem com um presbítero chamado Basílio, em que eles estão falando sobre o sacerdócio. É maravilhoso esse livro, embora tenha que ser entendido dentro, digamos assim, da hermenêutica da literatura da época, né? Porque, digamos assim, é escrito sob a forma de diálogo, então nós estamos muito habituados com isso, talvez achemos até um pouco pitoresco, né? O modo como é redigido. E ali, num determinado momento, no livro 4º, se não me engano, o Basílio pergunta a São João Crisóstomo o que fazer quando a igreja entra numa crise. Né? Então, São João Crisóstomo pergunta ao Basílio qual era a sua opinião. Basílio diz, bom, a igreja então precisa de milagres. Aí São João Crisóstomo explica, não adianta os milagres, porque os milagres
causar espanto, admiração. As pessoas vão vir até por interesse nos milagres, mas elas não vão mudar. Então, Basílio diz, a igreja precisa de bons exemplos, de bons testemunhos. Aí São João Crisóstomo diz, não, porque os bons exemplos, os bons testemunhos vão vir e as pessoas vão achar que aquilo não é muito para elas e vão deixar de lado, né? Então, Basílio diz, bom, eu desisto. O que a igreja precisa? São João Crisóstomo diz, olha, a igreja precisa ser aquela árvore plantada junto às águas de que fala o Salmo 1. E esta árvore plantada junto às águas, que é a igreja, bebe diretamente das fontes das águas, que são as Sagradas Escrituras. Aí o Basílio fala, entendi, então nós precisamos de pregadores, nós precisamos de homens que saem por aí falando, homens eloquentes que vão pregando por todos os lados. E o São João Crisóstomo diz, não, você não está entendendo. O que nós precisamos são de homens que meditem e que conheçam profundamente os mistérios da fé. São Basílio Magno fala algo muito, muito semelhante no seu livro A Fé Ortodoxa, quando ele diz, né, nessa obra, que a fé vem pelo ouvir. Ele define a fé a partir desse versículo do capítulo 10º da Carta aos Romanos, dizendo que a fé vem pelo ouvir, mas esse ouvir não é simplesmente ouvir o que o homem diz, mas é ouvir o ensinamento do Espírito Santo, que fala por baixo das Sagradas Escrituras. Quer dizer, São Basílio explica que a fé nasce na medida em que nós deixamos o próprio Espírito Santo, que é Deus, né, falar conosco através do texto das Escrituras. Bom, eu estou pegando 3 exemplos de padres da igreja antigos para mostrar como, em todo o primeiro milênio do cristianismo, especialmente na figura de Santo Agostinho, nós temos o emblema do que é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é um homem que se encharca das Sagradas Escrituras, que se embebe dos mistérios da fé, não apenas por um conhecimento teórico, mas porque ele é impregnado pelo ensinamento sobrenatural do Espírito Santo. Ele tem acesso a isso através de uma vida de oração intensíssima, quer dizer, um homem profundamente convertido a Cristo, e que deixou tudo, deixou absolutamente tudo, porque quer meditar a palavra de Deus para deixar aquilo transbordar do seu coração para fora. É nisso que está o sentido da sua existência. Ora, quando termina o primeiro milênio, acontecem coisas interessantes. Primeiro, que vocês sabem que lá pelo século IV, V, São Bento funda a Ordem Beneditina. A Ordem Beneditina cresce de uma maneira espantosa, gloriosa, né? Mas o esplendor da Ordem Beneditina digamos assim, atinge o seu auge com a fundação da Abadia de Cluny, em Paris, né? Só isso aqui daria uma outra aula muito longa, que nós não temos tempo. Eu preciso falar dessas coisas en passant, porque, enfim, temos que chegar ao tema principal dessa aula. E ali na Abadia de Cluny, eles desenvolvem um tipo de vida beneditina muito interessante. O doador da terra do mosteiro doou aquela terra para a Santa Sé. De tal modo que quando
o mosteiro de Cluny é fundado, ele depende diretamente do Papa. Ele não depende das autoridades eclesiásticas locais, o que é muito importante, porque nós estamos vivendo um período de profundo nepotismo, né? Aquilo que na época se chamava nicolaísmo, muitas influências familiares, muitas influências locais, né? Cluny fica fora disso. Os 7 primeiros abades de Cluny são todos santos. E a Santa Sé transforma Cluny numa ordem, no sentido de que Cluny chegou a ter 1000 mosteiros, por toda a Europa, e todos esses mosteiros tinham um único abade, que era o abade de Cluny, né? Os monges tinham que fazer o noviciado em Cluny, depois de um tempo de noviciado, que não era determinado, não era um tempo regulamentar, variava de candidato a candidato. Quando eles tinham adquirido a mentalidade adequada, eles voltam para para os seus priorados, né? E os priores se reuniam todos os anos em Cluny para uma espécie de concílio em que eles decidiam tudo que iria acontecer nas regiões em que os mosteiros estavam. Do ponto de vista urbanístico, arquitetônico, cultural, filosófico. Ou seja, aquilo que os pais da igreja tinham feito até então, que era pregar, aqui já se tornava mais programático. A pregação, ela já se traduzia numa obra civilizatória, né? Depois, pela unidade política que virá com o Sacro Império Romano Alemão, essa liga de reinos cristãos começa a enfraquecer os reinos hereges, bárbaros que haviam ali na cristandade. A igreja vai crescendo, ela vai ganhando unidade, consistência, a pregação de Cluny vai chegando em todos os lados, e nós chegamos a um determinado momento em que todo esse esplendor começa a sofrer uma decadência. É nesse momento que aparece São Bernardo, né? São Bernardo é um padre da igreja espetacular, ele era um homem de uma força espiritual inacreditável, um vigor incrível. Ele funda a Ordem Cisterciense, que pretende ser, digamos assim, uma variação da espiritualidade beneditina, mas sem o esplendor abacial. Já começa a haver um espírito de pobreza evangélica um pouco mais acentuado. São Bernardo, de fato, ele prega por todos os lados, né? Ali em Paris surge uma escola a partir de um sacerdote sábio chamado Guilherme de Champeau. Ele resolve abandonar a vida universitária, estava nos inícios das primeiras universidades, vai para uma capelinha, que é a capelinha de São Vítor. Ali ele começa a se dedicar à vida de oração, à vida de estudos. Os seus alunos, comovidos com aquilo e atraídos para a mesma vocação, vão com ele. Ali no mosteiro ele funda o mosteiro de São Vítor, e começa, né? Começa digamos, o trabalho daquela que será depois conhecida como Escola de São Vítor, né? O primeiro diretor da escola é o Hugo de São Vítor, que é um teólogo muito grande, né? São Boaventura, na obra dele, Reductio, na redução das ciências à teologia, ele diz que o Hugo de São Vítor ultrapassa todos os teólogos que tinham sido conhecidos
até o seu tempo, né? Como uma estrela que brilhava no céu, digamos assim, da teologia. Ora, o São Bernardo, numa dessas viagens de pregação que ele fazia, ele conheceu um garotinho muito esperto. Ele entregou esse garotinho para a escola de São Vítor e ele se tornou o grande Pedro Lombardo, bispo de Paris, autor das sentenças, né? E as sentenças são uma espécie de resumo de todo o primeiro milênio daquilo que se havia produzido na teologia dos padres da Igreja. Ele lê os padres da Igreja e sintetiza a teologia dos padres da Igreja numa primeira suma. É o primeiro trabalho de teologia sistemática da história do cristianismo. Ora, é mais ou menos nesse período, um pouquinho depois, que aparece São Domingos. São Domingos era um padre, né, da diocese de Osma, espanhol, e quando o seu bispo teve que tratar do casamento do filho do rei com uma princesa de França, ele foi acompanhando e passou pela região do Languedoc, norte da França, sul da Espanha, ali aonde estavam os cátaros, né? Hereges que pregavam uma espécie de espiritualismo exacerbado, né? Desprezo pelas coisas materiais, desprezo pelo corpo e assim por diante. E ali São Domingos descobre que ele precisa se dedicar à pregação, mas não de qualquer jeito. Ele precisa se dedicar à pregação com um espírito de verdadeira pobreza, né? Justamente porque os cátaros eram conhecidos pelo desprezo às coisas materiais e a igreja estava naquele período de esplendor, de um esplendor construído ao longo dos séculos, né? Ele vai começa a viver uma vida de pobreza com a bênção do seu bispo, Dom Diogo, né? E depois a igreja vai abençoando o seu trabalho apostólico e entende que aquilo é o começo de uma nova família religiosa, né? É mais ou menos no mesmo período em que São Francisco faz uma experiência semelhante. Em São Francisco começa a viver uma vida mendicante, né? Com a diferença de que a espiritualidade franciscana ela está fundada sobre, digamos, a pobreza evangélica em si mesma. E, no caso da espiritualidade dominicana, ela está fundada não propriamente na pobreza evangélica, mas ela está fundada sobre o carisma da pregação, né? O pregador, o frade pregador, é pobre porque a pobreza, digamos assim, orna a sua pregação. Ele dá autoridade para pregar. Mas o objetivo da sua vida é aquilo que diz o lema da ordem dominicana: contemplata aliis tradere, aquilo que se contemplou transmitir aos outros, né? Exatamente esse o espírito da ordem dominicana. Então, contemplar para pregar, para que a pregação, por assim dizer, seja resultado de um transbordamento da vida espiritual. Ora, portanto, o primeiro elemento que me parece importante, por isso eu quis contar essa história inteira, ainda que de maneira sumária, é que a espiritualidade dominicana ela é a transformação da própria espiritualidade dos padres da igreja
num carisma religioso. A igreja, de fato, deu à ordem dominicana a regra de Santo Agostinho. Então, a família dominicana professa a regra de Santo Agostinho, a mesma regra de Santo Agostinho. Claro que as constituições são próprias da ordem dominicana, mas a regra é a regra de Santo Agostinho. E a regra de Santo Agostinho está baseada exatamente nisso. No estudo e na oração, não como atividades autônomas, mas como atividades que se interpenetram, como plataforma a partir da qual o homem pode pregar. É muito interessante que, portanto, o carisma dominicano e a escola dominicana de espiritualidade, ela vai entender a importância do estudo como absolutamente imprescindível para o desenvolvimento da vida espiritual. A gente vê isso, por exemplo, na própria experiência de São Tomás de Aquino. São Tomás conta que ele tinha, como qualquer pessoa, tentações contra a santa pureza, contra a castidade ao longo da vida. Mas no momento em que ele entrou na ordem dominicana, essas tentações passaram. Por quê? Porque na ordem ele se dedicava, ele dedicava a sua inteligência, a sua memória, as suas potências interiores ao estudo de uma maneira devotada, de uma maneira intensa, de uma maneira, digamos assim, visceral. Mas, juntamente com o estudo, a oração. Por quê? Porque quando você estuda, você, no fundo, como diz São Tomás, scire est per causa scire. Conhecer é conhecer por causa. E qual que é a causa de todas as causas? Causa incausata, a causa incausada, a causa não causada de todas as causas. É Deus. Portanto, quando o homem aplica o seu intelecto a investigar algo, Deus está com causa última daquilo que ele está investigando, e obviamente como causa primeira. Portanto, na atividade da contemplação, o estudo não é um estorvo. O estudo é algo que nos faz, de alguma maneira, tensionar o entendimento para que ele se aplique à verdade, a qual está ordenado, em última análise, a Deus. Portanto, o estudo, além de não ser um estorvo para a contemplação, diria até de um modo mais bem acabado, o estudo é um caminho para chegar à contemplação. E é claro que entre ele e a oração não precisa haver, digamos assim, nenhuma cisão profunda. É por isso que a espiritualidade dominicana ela está profundamente fundada sobre a reza do ofício divino, a recitação coral do ofício divino. Então, para o frade dominicano, o coro tem uma importância fundamental, mas não apenas o coro. Aqui, os salmos do ofício divino estão, na espiritualidade dominicana, interconectados com o saltério de Maria, que é o rosário. É um outro modo do ofício divino, que é o Santo Rosário. Então, o ofício divino e o rosário são, digamos assim, as duas faces vocais que expressam a densidade da contemplação no silêncio
da oração contemplativa. Né? De fato, nós não temos na espiritualidade dominicana propriamente aquilo que na tradição cristã acabou ganhando o nome de oração mental. Algo que ficou muito marcado, por exemplo, na espiritualidade carmelita, né? Em que tanto os frades quanto as monjas devem fazer 1 hora de oração mental de manhã, 1 hora à tarde. Né? Isso está regulamentado digamos assim, na regra da ordem. Né? A espiritualidade dominicana não. Na espiritualidade dominicana nós temos aquilo que nós chamamos de oraciones private, que é terminada a oração do ofício divino, né, terminado o canto do ofício divino, aqueles cantos maravilhosos, né, basta nós pensarmos naqueles cantos melódicos gregorianos, ressoando pelos coros de uma igreja com um pé direito alto, imenso, e reverberando por todo aquele espaço, né? Os cantos gregorianos, que antigamente eram digamos assim, sucedidos por cânticos espirituais, davam lugar ao silêncio da oração contemplativa. Portanto, é com base no estudo e na oração feitos em atos contínuos que a alma do frade se enche para que depois ele possa pregar, ele possa ensinar aquelas pessoas que estão diante dele. Né? O frade pregador é alguém que compartilha a palavra de Deus, que ele tem vivo no seu coração, pelo estudo e pela oração. Ora, eu pergunto, pode haver algo mais patrístico do que isso? Pode haver algo que esteja mais conectado com os padres da igreja do que isso? Eu desconheço. Eu desconheço. O padre Ceslas Spick, que é um dominicano exegeta, do qual eu gosto muito, muito mesmo. Tenho aqui atrás, né, bem aqui, várias obras dele. Ele escreveu uma carta. Foi publicado um livro sobre os frades dominicanos na década de 60, né? Falava sobre a renovação da ordem. E ele dizia, a ordem dominicana não precisa ser renovada, porque a espiritualidade dominicana é o que há de mais puro na tradição cristã. Porque ela está tocando a alma do cristianismo. Né? Ou seja, é a meditação, o estudo, no fundo, é meditação, né? É a meditação da verdade transformada em oração para pregação. Que é, no fundo, a missão apostólica, pregar. Né? Os frades sempre estiveram entrosados com a vida intelectual, então já estavam introduzidos nas primeiras universidades. Depois, com a expansão das universidades, eles também se expandiram, tiveram grande difusão na vida digamos assim, acadêmica em toda a Europa, foram depois perseguidos, expulsos de vários países, etc. Enfim, mas em si, a espiritualidade dominicana como diz o padre Spick, é uma coisa de uma pureza, de uma santidade realmente sublime. Né? Hoje eu acho que nós precisamos muito aprender com essa escola espiritual, porque depois que aconteceu a fundação das universidades, houve uma cisão na vida eclesial. De um lado estão os pastores
que são ignorantes, via de regra, quase. De outro lado estão os místicos, que também não querem saber de teologia nem de pastoral, estão perdidos na mística. E por fim estão os intelectuais, os teólogos, que não têm praticamente conexão nenhuma com a realidade através da pastoral e nem tampouco têm uma vida espiritual profunda. É apenas, como eu via esses dias, são como médicos que estão examinando cadáveres, né? Fazem teologias e teorias em função dessa necropatologia desenvolvida a partir de uma teologia seca, né? Então, nós precisaríamos recuperar essa harmonia. A harmonia está muito bem dada na ordem dominicana. Não digo, digamos assim, na ordem tal como está hoje, necessariamente, porque por todos os lugares nós temos situações um tanto complexas, né, na igreja dos nossos dias. Mas naquele tipo de espiritualidade em si nós podemos aprender algo. Hoje eu ouvia uma expressão muito interessante de um irmão. Ele dizia que os cruzados, eles eram batizados com a espada para fora da água, né? Porque diziam, eu estou sendo batizado, mas a minha espada não. Então a espada podia matar, né, digamos assim. E ele dizia, os cristãos do nosso tempo são batizados com o cérebro para fora, né? Eu sou batizado, mas meu cérebro não. Ou seja, as pessoas não querem mais estudar e elas não entendem mais a relação do estudo com a vida espiritual e não entendem mais como o estudo e a vida espiritual se conectam com a realidade, com as demandas para o nosso tempo, né? Recuperar esta harmonia me parece vital para uma sadia teologia espiritual e almejo que tudo isso seja muito bem alcançado através desse curso de pneumatologia que os irmãos querem oferecer. Agradeço a possibilidade de participar com vocês e fico à disposição para quaisquer outros convites. Um grande abraço e um bom êxito neste curso para todos vocês.